Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de genética. Iremos falar das genealogias, ou também conhecidos como heredogramas. É necessário que, antes de nós falarmos dos heredogramas em si, nós conheçamos alguns símbolos, a simbologia que é utilizada nessa ciência, né? É, Aí ao lado esquerdo vocês estão vendo um quadrado representando o sexo masculino ou macho, né? Porque isso pode ser usado para qualquer espécie animal ou vegetal mesmo. O círculo representa a fêmea, o losango representa o sexo não identificado, ou seja, não foi identificado o sexo dele no heredograma, e quando eles aparecem achurados ou pintados assim, de preto ou riscados, isso significa que aquele indivíduo está afetado, ou seja, essa condição encontra-se presente e se manifesta nesse indivíduo. Pode ser uma patologia, pode ser alguma característica ou outra coisa qualquer, outro evento qualquer. O número de filhos vai ser dos filhos vai ser indicado ao lado do sexo. Nós veremos isso daqui a pouco num exemplo maior. Se é falecido ou não, a mulher portadora. Isso por quê? Porque quando a herança é ligada ao sexo, isso significa que se encontra no cromossomo X. E como o homem só tem um cromossomo X, ele não será afetado. Ou ele não será portador, perdão. Ou ele será normal, ou ele será afetado. Né? A mulher é que tem essa condição. Por quê? Porque ela possui dois cromossomos X. Então, ela pode ser que um cromossomo X dela seja portador desse gene, mas o outro não, o que geraria uma condição de portadora dessa característica desse gene. Ela pode ser normal, portanto, pode ser portadora ou pode ser afetada quando ambos os cromossomos X dessa mulher portarem o gene de interesse. Também tem ali o símbolo do natimorto, ou aborto. Famílias, estão vendo ali também o símbolo, nós vamos ver um heredograma mais completo com isso. Gêmeos dizigóticos. Gêmeos dizigóticos são aqueles que vieram de dois ovócitos secundários diferentes. No caso do ser humano, por exemplo, a mulher, no seu ciclo ovariano, de cada 28 dias aproximadamente, ela disponibiliza um ovócito secundário, seja pela tuba uterina direita, seja pela tuba uterina esquerda, ela vai revezando sempre, né? Mas apenas um ovócito secundário. Pode ser que, por algum erro, dois ovócitos secundários sejam disponibilizados. E quantos mais forem, serão fecundados, porque o número de espermatozoides que chega até as tubas uterinas, que é onde ocorre a fecundação, é um número bem expressivo para fecundá-los. Nós estamos vendo ali também gêmeos monozigóticos. São aqueles que são determinados pela clivagem. No momento da clivagem, das separações, né, das divisões, dois seres nascem de um zigoto apenas, ou seja, foi disponibilizado apenas um ovócito secundário, o espermatozoide penetrou nele e formou-se um zigoto. Esse zigoto, dividindo-se, formou dois ou mais seres. Notem que nos gêmeos dizigóticos, eles podem ser de sexos diferentes, como o próprio símbolo ele está mostrando, um macho e uma fêmea, né? Porque são dois espermatozoides diferentes. E vocês sabem que o sexo é determinado pelo espermatozoide, não pelo ovócito secundário. A mulher ela tem dois cromossomos X e o homem tem um cromossomo X e um Y. Então, para nascer um homem, teria que ser o homem disponibilizando um espermatozoide que portasse o cromossomo Y. E a mulher ela só vai realmente disponibilizar o cromossomo X.
ali nos gêmeos dizigóticos nós poderemos ter gêmeos completamente diferentes, gêmeos de sexos diferentes, poderiam ser um homem e uma mulher, poderiam ser duas mulheres, poderiam ser dois homens, mas nos gêmeos monozigóticos não. Lembre-se que foi apenas um espermatozoide que penetrou esse ovócito secundário. Então nós teremos necessariamente dois seres completamente iguais, do mesmo sexo, sejam homens, sejam mulheres, e o seu DNA será igual e até mesmo a sua digital será igual. Ou seja, serão seres completamente iguais. Tá? Tem o símbolo ali também do casamento consanguíneo. Casamento consanguíneo na nossa cidade não é muito comum, mas se você viajar para alguns outros países ou mesmo para o interior do Brasil, em Minas, no Nordeste, é muito comum você encontrar nesses lugares primo casando com prima, entre outros tipos de casamentos. Isso nós veremos que não é muito favorável para a nossa espécie. Por quê? Imagine que um desses primos, ou o homem ou a mulher, seja portador de um gene defeituoso, para uma característica qualquer. Se ele é portador desse gene, muito provavelmente a prima dele também será, posto que eles vêm da mesma linhagem. Então, a probabilidade desse gene se manifestar nos seus descendentes será muito grande. Se todas as pessoas casassem assim, logo nós teríamos muitos defeitos na nossa espécie e até, muito provavelmente, a extinção da nossa espécie. Tá? Pois que casamentos consanguíneos favorecem a manifestação de genes defeituosos. Aqui nós vemos um exemplo de heredograma. Notem que do seu lado esquerdo, na tela, vocês estão vendo aí algarismos romanos, 1, 2, 3. Isso representa gerações. Tá? Então, na geração 1, nós temos dois indivíduos, um macho e uma fêmea. Na geração 2, nós temos 6 indivíduos, sendo que o indivíduo 2, a fêmea 2, é afetada. Na geração 3, nós temos 6 indivíduos também, sendo que a fêmea 3 é afetada e a 6 também. Né? Dentro desse heredograma aí, nós podemos aferir também que esse caráter é recessivo. Por que eu sei disso? Porque os indivíduos 5 e 6 da geração 2, eles estão gerando um descendente afetado. Quando dois normais gerarem um afetado, isso sempre será de caráter recessivo. Vamos ver isso aqui melhor. Aqui nós temos um quadro de recessividade e dominância. Como eu falei, a condição de dois afetados gerarem dois normais gerarem um afetado, isso sempre será de caráter recessivo. Quando dois afetados gerarem um normal, você terá um caráter dominante, tá ok? Bom, existem também casos onde não há exatamente uma dominância, ou ela se chama dominância incompleta, ou também chamada de ausência de dominância. Por quê? Imagine duas plantas que gerem flores, uma que gere flor branca, outra que gere flor vermelha. Isso é muito comum na Mirabilis jalapa. Essa flor aí, por exemplo, é a boca de leão. Existem várias plantas que têm esse tipo de característica. Então, notem que o cruzamento de besão-besão, como nós colocamos de maneira didática, para as plantas com flores brancas, e vezão-vezão, que nós colocamos para as plantas de cores vermelhas, geraram plantas com flores rosas, vezão-bezão, ou seja, heterozigotos, onde não há uma dominância, por isso a gente chama de ausência de dominância, ou dominância incompleta, mas que vai gerar o quê? Um terceiro fenótipo, ou seja, era uma planta com flor branca, outra planta com flor vermelha, geraram
plantas com flores rosas, caracterizando assim a ausência de dominância. Notem aí que eu fiz um quadro para vocês, onde há uma segunda geração daquele cruzamento que fizemos anteriormente. A geração parental era homozigota, seja branca, besão, besão, seja vermelha, vezão, vezão. Aqui eu cruzei a segunda geração, a geração F1, né? E a geração F1, com o cruzamento, os descendentes que serão geração F2, manifestaram novamente o fenótipo da geração parental, ou seja, 25% serão vermelhas, 50% serão rosas e 25% serão brancas, manifestando aí em pelo menos 25% vermelhas e 25% de brancas o fenótipo da geração parental. Existe também o caso que nós chamamos de codominância. Isso existe em alguns tipos de animais. Na codominância, notem que há manifestação de ambos os fenótipos, ao contrário da ausência de dominância, que os fenótipos não são manifestos. O fenótipo é gerado um terceiro fenótipo. Aí há a mistura dos dois fenótipos. Uma vaca branca com um boi marrom geraram uma vaca malhada. Ou seja, a manifestação aí de ambos os caráteres. E há também casos de letalidade genética, de letalidade dos genes. Nesse caso aí, imagine que uma característica, quando se manifeste em homozigose dominante, gere a letalidade, como é o caso aí que nós vemos no quadro. Nós temos 2 indivíduos heterozigotos que geraram um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. O homozigoto dominante, ele veio a óbito, natimorto. O rato aí morreu. Porque essa característica, quando se manifesta homozigose dominante, gera letalidade. Quando isso acontecer, nós vamos dizer que houve uma mudança, uma alteração na proporção, na clássica proporção mendeliana. As proporções mendelianas mais famosas são 3:1 na primeira lei de Mendel e 9:3:3:1 na segunda lei de Mendel. Notem que aí eu não vou poder dizer, se eu perguntar para você, por exemplo, qual a probabilidade de existirem portadores desse gene nesse cruzamento. Nós vamos ter que ignorar, nós teremos que ignorar o rato morto. E portadores aí serão quantos? O escopo total serão 3, né? Ficaram 3 ratos, 2 serão portadores, azão, azinho, e 1 será afetado, que é o azinho, azinho. Portanto, a probabilidade de existirem portadores desse gene será de 2/3 e não 3/4, por exemplo, ou 1/4, como seria na proporção mendeliana característica. Bom, pessoal, existe também, lembrando aqui, que existe essa letalidade, ela se manifesta também nos seres humanos. Tá? Existe a talassemia, por exemplo, que é uma anemia de cunho genético, doença de Tay-Sachs também, nas plantas também a letalidade, isso vai gerar plantas albinas. Imagina, uma planta albina, ela com certeza será eliminada, será morta, morrerá. Por quê? A planta depende da clorofila para promover a fotossíntese, que é o seu meio de ganho energético. Portanto, essa planta estará fadada à morte também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo grupo. Vocês têm o material de apoio no livro de vocês e tem também o portal, onde há diversos materiais bem interessantes. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e cuidem-se. Nos veremos amanhã. Não esqueçam que amanhã há uma aula presencial lá no Ari Quintela. Abraço.